Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma palestra do Grupo Espírita Servo de Jesus. Estamos recebendo hoje a nossa companheira Franci. Seja bem-vinda, Franci. Boa noite. Obrigada. O tema da noite será a vinda de Jesus. E para dar início ao estudo da noite, eu vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso. A leitura para hoje é de número 68, Necessário Acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo está em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam um pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Estes amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiros e sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidos pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhões dos acontecimentos, enserguecidas, dormentes e semi-mortas até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Com as vibrações dessa leitura, convido a todos a elevar o pensamento neste momento, entrar em sintonia com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, agradecendo sempre por mais um encontro, podemos refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que todos os lares conectados conosco nessa noite possam receber o amparo que tanto necessitam. Que a paz e a luz do nosso Mestre permaneça com todos. Que assim seja. Franci, te passo a palavra, tá? Boa palestra. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Meu joia. Obrigada, Lázaro. Boa noite a todos. Eu estou, assim, muito feliz, né, e agradecida pela oportunidade. Apesar de estarmos fisicamente distantes, o tempo todo eu me sentia como se eu estivesse indo para o salão da nossa casa, Servos de Jesus, que nos acolhe aí com tanto carinho, né, dos benfeitores espirituais. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade da noite e, né, repetir o pedido que a espiritualidade amiga me inspire, né, me auxilie aí para que a gente possa realmente discorrer da forma que seja mais útil para todos nós, ainda mais de um tema tão sublime, tão delicado, ao mesmo tempo tão profundo e grandioso, quanto é falar de Jesus Cristo e da sua vinda. Você coloca para a gente o slide, Lázaro? Pode começar. Quando eu recebi o convite, né, através do João, eu fiquei pensando qual o caminho que eu poderia seguir para falar dessa vinda de Jesus.
O capítulo 12 do livro A Caminho da Luz tem exatamente esse título, né? Não sei se o João se inspirou lá também. Então, eu parti desse ponto, né? A vinda de Jesus é o mesmo título do capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, então eu parti daquele ponto. E aí, uma outra coisa também que me auxiliou foi o texto que está aí logo abaixo do folder, né? Do estudo de hoje. Eu vou ler aqui, é um trecho pequenininho, mas todo mundo recebeu porque está aí no grupo, né? Um sopro de morte atira ao mundo atual supremo cartel de desafio. Não obstante o progresso material, sente a alma humana que sinistros vaticínios lhe pesam sobre a fronte. É que a tempestade de amargura na dolorosa transição do momento significa que o homem se mantém muito distante da verdade e da vida. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à Terra o caminho da manjedoura. Então, eu pedi muito à espiritualidade amiga que me ajudasse a conectar né, o capítulo 12 do livro A Caminho da Luz e esse trecho que está no livro Coletânea do Além, do Chico Xavier, deve ser Espíritos Diversos. E aí a gente vai começar então, tá bom? Deixa só eu trocar aqui. Então, baseado nesses dois pilares, né, vamos dizer assim, que eu coloquei inclusive esse subtítulo aí, Os Bastidores e o Programa. A vinda desse ser de uma envergadura inatingível para todos nós, né, foge, né, à nossa capacidade, mas nós podemos sentir pela sua exemplificação a grandeza desse espírito e da sua missão. Então, existem os bastidores, o planejamento, a programação, logicamente, né, aquilo que nós conseguimos pegar ali aos pouquinhos, e o programa, para que ele veio, por que ele veio, né, e por que nós estamos comemorando aí, né, mais este Natal. Então, a gente vai dar umas pinceladas aí, né, no livro A Caminho da Luz. Então, o capítulo 3 são as raças adâmicas. Então, só para a gente pegar esse gancho aí dos bastidores e tentar conectar com esse momento da transição que nós estamos passando e com o Natal, com a própria proposta de Jesus. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, se refere aqui a um dos orbes da estrela chamada Capela, né, daquele sistema. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então, é muito interessante, né, que Emmanuel coloca este capítulo chamando raças adâmicas. Esse título, ele é uma referência direta ao Adão, ao livro de Gênesis, né, que inicia a Bíblia aí, história de Adão e de Eva. Então, a raça adâmica, né? Depois a gente vai voltar nessa questão. Aí, continuando, foi assim que Jesus recebeu. Então, peraí, só retornando aqui um pouco. Então, esses milhões de espíritos rebeldes estavam sendo degradados, eles estavam sendo retirados daquele orbe da estrela Capela, né, daquele sistema da estrela chamada Capela. Eles estariam saindo de lá. E no caso aqui, a gente já sabe, eles estavam vindo para a Terra, porque a Terra estava deixando de ser um planeta primitivo para se tornar um mundo de provas e expiações. Então, eles estavam saindo daquele orbe que estava evoluindo, né? Talvez a gente possa imaginar que para o mundo de regeneração, ou talvez mais além, a gente não sabe, e esses seres rebeldes aí estavam
vindo para cá. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor, de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Então, essa é a condição emocional, espiritual daqueles seres que estavam sendo degradados, né? Aquela turba, né? Aquela multidão de seres sofredores e infelizes. Abençoando-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, o Cristo que o Emmanuel revela, né, nesse livro, que é o governador planetário do nosso orbe terreno, ele é que dirige a evolução da nossa humanidade junto com os Cristos do sistema solar e dos outros planetas, né, do nosso sistema. Mas esse Cristo recebe eles, né? E Emmanuel chama aqui de Jesus, né? Foi assim que Jesus recebeu, porque o Cristo a que Emmanuel se refere é ao Jesus, né? Que seria a figura do Jesus encarnado. Então, o tempo todo ele fala, ora Cristo, ora Jesus, mas ele está se referindo, né, a esse ser. Então, esse ser que participou da formação do nosso planeta, dirigiu todas as questões evolutivas, de constituição de tudo, da biologia, da química, esse ser estava lá nos planos próximos da Terra e recebeu essa turba de espíritos infelizes. E o que ele disse? Ele prometeu a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no momento mais adiante, né? A sua vinda no porvir. Então, Jesus recebe, promete estar com eles durante todo o tempo, cotidiano, né? É diariamente. E viria mais para frente. E esses seres reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Mais uma referência sutil ao livro de Gênesis, a Adão e Eva e ao paraíso perdido, né? Aquela quebra, né, em relação à lei divina e a expulsão do paraíso. Então ele usa, né, esse paraíso perdido, não é à toa. Gente, nada que Emmanuel coloque à toa, nenhuma vírgula que ele põe ou não põe, tudo pode pesquisar, pode ver que tem um sentido. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Então, aqueles alguns milhões de sofredores infelizes que foram acolhidos, né, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento. Então, muitos retornaram mais rapidamente, outros depois de muitos séculos. E aí Emmanuel coloca essa pergunta aqui, que embora ela esteja em outro capítulo, eu trouxe ela para cá. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem escura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Então, na metáfora do paraíso, né, da criação do Adão, da Eva, do relacionamento que Deus propõe para eles, na ruptura, na quebra dessa fidelidade que Adão e Eva fazem, né, é uma metáfora, né, é uma parábola, né, gente, dessa questão do fruto da árvore que não podia, mas na verdade o que está sendo dito aí é que existem a lei divina e nós temos o livre-arbítrio de segui-la ou não e colher as consequências, porque a outra lei é a lei de ação e reação, né? Então, como no início desse livro, A Caminho da Luz, o Emmanuel coloca, inclusive na introdução, que ele é como se ele estivesse estudando, né, numa tela. E ele, então, por isso que ele fala assim, meus olhos procuram aflitos, cadê esse Adão? Quer dizer, eu não estou encontrando nessas pesquisas que eu estou fazendo. Né? Então, ele coloca isso para a gente de uma forma poética, porque ele está se referindo a essa história bíblica.
Então, Adão e Eva, essa metáfora, essa parábola, né? Porque não é só Jesus que conta parábolas, o povo hebreu, o povo judeu contava e ensinava através de parábolas. E Caim e Abel representando personalidades, né? O Caim, a personalidade do orgulho, da vaidade, né? Da insegurança, da carência, a ponto de cometer um homicídio, matar o seu irmão, e o Abel, uma estrutura emocional de alguém que busca cumprir as leis divinas, tem uma maior evolução espiritual, emocional, uma melhor forma de proceder no dia a dia. Então, esses dois aí são dois opostos, né? Que também servem aí para a gente refletir. E aí ele continua, outros, porém, infelizes e retrógrados. Então, antes de eu explicar essa questão de onde está o Adão, ele fala que muitos, com muitas exceções, demoraram um pouco para voltar, ou seja, outros já retornaram, e aí ele retorna à questão dos degradados. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, Emmanuel fala isso na década de 1939, mais ou menos, né, no ano de 1939, vésperas da Segunda Grande Guerra, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardavam a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, esse contingente, né, de alguns milhões de espíritos infelizes e sofredores, sabiam da vinda do Cristo, muitos retornaram mais rapidamente, outros no decorrer de alguns séculos e outros ainda estão. Né? E o que deixa para nós uma grande pergunta se qualquer um de nós não fazemos ainda parte desse grupo que ainda, né, é recalcitrante. E aí, como ele fez a promessa, ele foi enviando seus missionários, a promessa da sua vinda, seus missionários e mensageiros, para ir fortalecendo no seio dessas massas, no meio desses povos, aquela lembrança, ó, vai vir, né? Vai vir uma pessoa especial, a gente está esperando alguém especial para nos ajudar, para nos auxiliar, alguém que vai mudar, né, a cara desse planeta, dessa humanidade. Então, periodicamente, ele foi enviando os seus missionários e os seus mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, com certeza. Né? A gente sabe que muitos, não apenas, né, nós sabemos que o povo hebreu ele foi o povo escolhido para ensinar à humanidade terrena a crença e a existência e o entendimento do Deus único, do Deus criador, imaterial. Esse Deus que não tem estátua, não tem, né? Então, era um conceito extremamente sofisticado para aquela época, e o povo hebreu foi o povo escolhido para levantar essa bandeira e sustentá-la por milênios até que o Cristo viesse. Então, no seio do povo hebreu, além da figura de Moisés, né, que todo mundo conhece como representando a lei, muitos profetas, muitas personalidades foram nascendo e renascendo no meio do povo hebreu em momentos diferentes, fortalecendo aquela ideia do Messias, da necessidade de endireitar os caminhos, de seguir a lei divina. Todos os profetas fizeram isso, sempre fazendo os seres, os hebreus, os judeus, pensarem na sua própria conduta, no seu comportamento, e todas essas exaltações que os profetas fizeram lá atrás, elas ainda ecoam para todos nós ainda hoje. E a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. Então, mas não apenas nós estamos falando do povo hebreu, ou dos judeus, mas esses emissários também vieram em outras civilizações, em todas as épocas, levando a mensagem do consolo,
da necessidade do aprimoramento moral e espiritual, de vencer as más tendências, de nos desmaterializarmos, né? Quer dizer, darmos mais valor às questões espirituais, ou seja, morais, intelectuais, de conduta e comportamento, do que das questões materiais propriamente ditas, que são transitórias, né? E aí continua. O povo de Israel, durante alguns séculos, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. E a gente vai ver alguns aqui. Então, todos os povos, ainda nesse capítulo, né, o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, com a alegria de todos os tristes e providências de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Né? Emmanuel é um poeta, né? Ele fala de uma forma muito bonita. E aqui eu destaquei alguns pontos para a gente pensar. A gente está falando do livro A Caminho da Luz, que foi escrito em 1939. Mas ele está falando que Jesus veio à sombra do trono de Jessé. Então, Emmanuel faz uma referência direta ao livro de Isaías, capítulo 11, está no versículo de 1 a 10. Lá no livro de Isaías, nesse capítulo, ele se refere a, profetizando a vinda do Messias, ele fala que ele viria, né, no tronco de Jessé. E como Jessé é pai de Davi, Davi foi rei, né, Emmanuel coloca aqui no trono de Jessé, né, talvez fazendo uma referência ao reinado sublime de Jesus, que é um reinado espiritual. Então, olha para vocês verem, na terceira revelação, uma referência à primeira revelação. Né, os nossos esforços aqui é para que a gente entenda que não se trata de coisas separadas, é a mesma coisa. Né? As revelações são, vamos dizer, etapas de uma programação, de um planejamento, e que essas etapas elas se complementam. Se trata de uma única revelação, se a gente for pensar bem. Né? A gente divide para efeito de entendimento. Então, Emmanuel faz essa referência, chama Jesus, né, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, fazendo de novo uma referência ao livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, ele é chamado pelos judeus porque ele começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse do princípio, inclusive eu coloquei tudo com letra maiúscula, igual está no livro. Então, é uma referência a essa luz e esse verbo lá do princípio. O verbo já é uma leitura que João faz de Jesus, né? Desses espíritos angelicais que auxiliaram na criação do orbe terreno e do universo inteiro, material, né? E cuja genealogia, né, já faz uma referência aqui à estatura espiritual do próprio Jesus Cristo, desse Cristo que é o nosso governador. Então, aqui, para a gente perceber que está tudo junto, é um organismo vivo e único, né? Não são coisas que já passaram, né? Não é passado, é presente, está nos chamando a pensar e a refletir hoje, agora. E aí aqui, ó, né, eu copiei um trechinho, depois vocês podem ir lá no capítulo 11 de Isaías, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E aqui eu grifei, porque além dele falar do tronco de Jessé, né, que seria Jessé pai de Davi, Davi em diante, quer dizer, ele veria do tronco de Davi, de Jessé, ele fala da questão das raízes, que brotará um renovo, né? E isso nos faz lembrar da árvore do Evangelho, que foi transplantada, certo? Da Palestina para cá, para o Brasil, e a gente vai falar de missão de pessoas, missão de povos, e aí a gente, né, tem tanto a missão do povo hebreu, que recebeu a revelação do Deus único, manteve, depois recebendo Jesus, a missão do próprio Mestre Jesus,
depois, com as luzes do Espiritismo, a continuidade desse projeto, desse programa para a redenção da nossa humanidade, de nós, humanidade da Terra. E aqui ele coloca, né, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, mostrando uma unicidade de atitudes desse, né, desse renovo, desse que viria para renovar as estruturas todas, né, que ele estaria em comunhão com Deus, com o Criador, como ele mesmo já nos disse, né, Jesus, eu e o Pai somos um. E aqui, continuando, né, com as suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Quer dizer, mostrando alguém que está com um papel muito importante, né? A sua palavra ferirá a terra, né? Talvez até no sentido de quando a gente está pedindo aí uma licença poética, né? Quando nós estamos plantando, a gente precisa rasgar sulcos, não é isso? E colocar semente, adubar, revolver, aguar, cuidar, né? Das ervas daninhas. Então, o tempo todo a gente vê essa referência à planta, à plantação, à vinha, né? A fruto, a semente, a galhos e troncos. Então, o tempo todo a gente percebendo que é uma etapa, né? Algo que começa como semente, que vai crescendo e que tem um propósito. E Jesus fazendo revolvendo essa terra, mexendo essa semente para ver se ela finalmente germina, né? Dentro de nós. Então, com esse papel importantíssimo, esse papel definitivo, né? Que é a vinda do Messias. E, mais uma vez, colocando, né, ele junto aí com Deus, da retidão, da fidelidade, né? Ninguém fará nenhum mal, e aqui é uma referência ao mundo de regeneração. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá de conhecimento, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Olha que interessante. Deixa eu só... Ah, não, saiu aqui, porque tô com uma coisinha aqui na frente. Ah, tá. Que será como uma bandeira para os povos, o seu lugar de descanso será glorioso. Então, aqui, uma referência ao mundo de regeneração, que a gente vai, lá no finalzinho, a gente vai tentar dar um fechamento aí com relação a isso, mas já tem essa referência aqui. Então, a gente percebe que a revelação, ela tem uma linguagem diferente em cada época. Os missionários e os povos são escolhidos, são indicados para que tudo aconteça conforme o planejamento desse nosso governante maior que é Jesus, que é o Cristo, né, de Deus, na figura encarnada de Jesus para todos nós, e que tem uma sequência. Então a gente percebe aqui claramente que, assim como Emmanuel se refere a Isaías, se refere ao livro de Gênesis, o profeta Isaías se refere ao Messias e se refere ao mundo de regeneração, que é algo tão conhecido e falado e ensinado pela doutrina espírita. E aqui, no Isaías 53, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. E aqui mais na frente, nós grifamos: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então, uma referência aí a todo o martírio de Jesus, né? Antes ele falou de que essa figura ela tem uma conexão, né? O Messias tem uma conexão com Deus,
né? As suas atitudes, o seu comportamento, a sua justiça, a sua fidelidade, ela é de acordo com as leis divinas, com a vontade de Deus, diferentemente de Adão, que rompeu, né? O Messias é o renovo, né? É a seta indicando para um mundo de regeneração, para almas redimidas, para uma humanidade redimida, porque ele está em comunhão com Deus. Ele é fiel. Quem é fiel não só acredita, ele segue as orientações daquele em quem ele confia e ele faz a sua parte, que é a figura do Mestre Jesus, né, daquele que cumpriu e cumpre diuturnamente, como ele disse, o Emmanuel, né, cotidianamente o seu papel. E aqui a gente percebe essa forma dele, né? Me lembrei de quando Pilatos pergunta o que é a verdade. Vós sois rei, né? E ele responde: você diz que eu sou rei, né? Mas o meu reino não é desse mundo. E o que é a verdade? Ele simplesmente olha para o céu e se cala. Né? Em momento algum ele disse que não merecia aquilo. Então nós vemos aí, né? Eu pensei Isaías, mas não é só esse profeta que faz a referência ao Messias que iria sofrer, que seria martirizado, como todos os profetas foram, todos, né? E também esse Messias que muito em comunhão com Deus, né? Há outras partes que dizem que ele que diz, né, dizem não, outras profecias diz que ele faria curas, né? Tanto é que está lá naquela passagem do Novo Testamento em que João pede para os seus seguidores irem lá perguntar se ele era o Messias, né? E ele diz para os seguidores: vai lá e fala para o João que os cegos estão sendo curados, os leprosos estão sendo curados, né? Aleijados, endemoniados. Então, quer dizer, eu sou o Messias, né? Ainda aqui no 53, para a gente não correr o risco, vou ler só o que eu grifei. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, né? A gente lembra da figura de Jesus aí, sendo crucificado entre dois transgressores, dois ladrões, né? E ele intercedendo por aqueles que transgrediam a lei divina e que o martirizaram. Né? Então é muito, tá tudo dito, né? As profecias aí não mentem. E aí agora que a gente, né, pegou aqui aquele gancho do A Caminho da Luz, pegamos as profecias que estão no Antigo Testamento do Isaías, tem muitas outras, são só essas que eu pensei, porque elas têm relação direta com a constatação do cumprimento da profecia que Mateus e Lucas fazem. Então, Mateus coloca no capítulo 1, de 20 a 23, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor ao profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então aqui a gente vê, no Novo Testamento, a referência de Mateus ao filho de Davi, né? Vamos rapidamente aqui nessa primeira nota aqui, essa referência de que a semente de Davi, ou um descendente de Davi, é que iria construir o templo, que iria permanecer para a eternidade, está nesse capítulo 7, segundo Samuel. É muito bonito, é uma pena que eu acho que não vai dar tempo, mas lá Davi, só resumindo, Davi queria construir um templo para colocar a arca, né, para colocar Deus lá dentro. E aí o profeta Natan sonha, ou seja, né, ele tem uma visão, mediunicamente ele recebe a informação e fala para Davi, ó, não é para você construir nada não, tá? E aí ele vai falando, né, tá lá nesse capítulo 2 Samuel 7, no Antigo Testamento, e aí ele vai explicar que, olha, o Senhor pediu para te falar que você não é para construir, que da sua semente
o templo será construído e ele reinará para toda a eternidade. Então, esse templo, a gente já sabe, porque no Novo Testamento, o que, que Jesus fala? Destrói esse templo, eu construirei em 3 dias. Então, o templo sagrado é o Espírito imortal. É ele que tem que estar em comunhão com Deus. Então, não era para ser o Salomão que acabou construindo o templo de Jerusalém, que era o filho de Davi. Porém, do tronco de Davi, ou do tronco de Jessé, ou da semente de Davi, ou seja, um descendente. Então, Mateus pega e faz essa leitura e já coloca Jesus como filho de Davi. E até o cego, né, o Bartimeu, não é isso? Ele não chama Jesus na beira do caminho? Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, era uma coisa que eles tinham isso muito claramente. E outra questão interessante aqui que eu grifei é que ele dará à luz um filho, ela dará à luz a um filho e o chamará pelo nome de Jesus. Jesus em hebraico e aramaico significa o substantivo salvação. Né? Então, o nome de Jesus é salvação. Então, chamarás pelo nome de salvação, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Né? E essa parte aqui que ele cita do profeta, né, está em Isaías 7, né, que ele diz: eis que a virgem conceberá. Então, é uma referência do Novo Testamento a dois pontos aí do Antigo de profecias, associando a figura de Maria, de José e de Jesus posteriormente. E no Lucas está assim: eis que conceberás no ventre e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, também está em consonância aí com a profecia de Isaías, dizendo que esse reinado dele não teria fim, né? E também fazendo uma referência ao nome de Jesus, de salvação, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo, e ele também estará no trono, né? Aí o Lucas já fala trono de Davi. Então, ora fala um tronco para dizer que ele está na descendência, e o trono também, porque filho de um rei será rei também. Então, é uma forma de referenciar, segundo Samuel 7, Natã, né, que é o profeta que faz essa revelação para Davi, que não era para ele construir o templo, que viria alguém na frente que construiria e seria definitivo. E aí, eu peguei essa leitura, essa página de Emmanuel, que chama Plataforma do Mestre, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 174. Então, eu não me lembro se eu peguei ele todo, se eu peguei alguns trechos, mas aqueles que quiserem depois ler com mais calma, tá bom? Então, olha só, agora a gente já vai começar a tentar, né, colocar ligar tudo isso aí que eu estou falando até agora. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Então, não é isso que o Evangelho nos mostra. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. Então, Emmanuel fala aqui de uma forma muito delicada, né, que o que ele sabe, né, que Jesus é o governador da Terra. Agora, o que ele vai fazer do planeta redimido, um soldado raso, né, como ele, um soldado mínimo, não conhece os planos do general. Né? Então, a informação que ele tem certeza é essa, que ele é o governador, o que vai redimir o planeta. Anunciou-nos a celeste revelação, que está em Mateus 21, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados.
é aquilo que eu coloquei lá. Seu nome será Jesus, salvação, né? Seu nome será salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Emmanuel coloca, ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Então, mostrando aí que o que Jesus veio fazer é nos libertar, é nos salvar mesmo. Mas a salvação não é essa que muitas pessoas entendem como eu acredito em Jesus, então eu estou salvo, né? A gente sabe que nós espíritas sabemos que não é apenas isso. Né? A gente precisa fazer uma transformação. Acreditar nele tem que nos modificar, tem que nos melhorar. Então, ele veio com todo o seu exemplo de humildade, de correção, de brandura, mas de firmeza, né? De todas as virtudes que a gente puder imaginar, ele tem, né? E nos mostrou, e está aí nos evangelhos. Ele veio nos ensinar como que nós devemos nos libertar. Então, ele mostrou como nós devemos nos libertar. Mas ele também nos ajuda a fazer isso. Tá? A providência divina nos ampara nesse processo, porque não daríamos conta de fazer isso sozinhos. É só a gente se imaginar. Vamos nos imaginar se nós não conhecêssemos a figura do Mestre e tivéssemos sofrendo a perda de um ente querido, de um filho, de uma esposa, de um esposo, de um pai, de uma mãe, né, de alguém muito querido, e agora com tantas, né, desencarnações, não apenas pela Covid-19, mas por tantas outras causas. Imaginemos sofrimentos grandes e profundos, não somente esse tipo, mas e se a gente não tivesse a figura do Mestre Jesus? Dá para a gente imaginar que a gente não teria consolação, né? A gente não teria aquela coisa assim, olha, eu venci o mundo, né? Não vos aflijais, tendes fé. Vai ser difícil, o mundo é meio complicado mesmo, aqui é de provas e expiações, mas olha, vocês vão vencer, eu venci. Olha para mim, né? Vocês já viram aquela situação em que a pessoa está muito nervosa para fazer alguma coisa, né? Às vezes passar num lugar que é meio difícil, fala, não olha para baixo, não olha para mim, né? Quem é do interior aí já atravessou Pinguela, né? Eu já atravessei algumas pinguelas, dá medo. Porque pinguelas são os bambus meio grossos, assim, não tem muita, né? Não tem muita proteção, não. E aí você não pode ficar olhando para baixo, você tem que olhar para frente, né? E é como se Jesus estivesse da outra margem e fala, olha para mim. Ele não fez isso com o Pedro na hora de caminhar nas águas, né? Olha, você pode fazer, confia, acredita. Então, essa figura com a qual nós já acostumamos a nos referir, né, que Jesus te abençoe, que Jesus nos ilumine, mas a gente muitas vezes não para perceber, para refletir sobre a grandeza dessa figura para todos nós e do quanto ela nos resgata dessa cadeia dos nossos próprios erros. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, olha que interessante, né? A plataforma do Mestre, está aí o título que Emmanuel deu para essa página, né? Baseada nessa passagem do Mateus, que fala que ele vem nos salvar. Então, ele coloca, o Cristo liberta o homem das chagas de si mesmo. Lembra dos infelizes, sofredores e degradados? E o homem limpo purifica o mundo. Então, também tirando na nossa mente aquela coisa de varinha mágica, né, que vai girar e a coisa vai mudar. Não, é o homem limpo vai purificar o mundo. Limpo das chagas de si mesmo, dos nossos erros. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Então, é uma referência ao reino, né? Ao reino de Jesus, que é esse que todos nós aguardamos, mas nós também temos um reinado aqui dentro de nós. Porém, quem reina e legisla é o orgulho e o egoísmo ainda. Então,
se nós individualmente aceitarmos o serviço liberatório do Salvador, é como se ele fosse, é como se a gente estivesse preso numa cadeia, né? Emmanuel até usa esse termo ali atrás, e de repente o juiz fala assim: olha, eu vou te dar um habeas corpus, você pode sair, mas a gente tem que aceitar esse habeas corpus, né? A gente tem que aceitar essa liberação. E o que é aceitar essa liberação? Não é isso? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e vem, né? Então é a gente refletir, é algo que realmente diz respeito a cada um de nós individualmente, e realmente olharmos para dentro de nós e entendermos que é eu limpo é que vou purificar o mundo. Eu não vou purificar o mundo apontando o dedo para ninguém. Eu não vou purificar o mundo julgando e condenando ninguém. Nós vamos purificar o mundo purificando a nós mesmos. E para isso a gente precisa aceitar essa proposta do Mestre Jesus. Essa proposta dele, a gente vai falar aqui, né? A gente já vem falando, é a de estar em comunhão com Deus, né? E aí a gente vai tentar fazer aqui esse fechamento que eu falei. Primeiro falando desse planejamento. Então, a vinda de Jesus, os bastidores e o programa. Há um planejamento. Esse planejamento ele é milenário, milenário, milenário. E ele é composto para nós, né, em 3 revelações. Para que essas revelações acontecessem, e que nós já falamos lá que ela é uma única revelação, mas a gente divide em 3, uma questão didática, por uma questão dos programas internos de cada revelação, da linguagem, do contexto, daqueles que revelaram, das suas tradições, do contexto histórico, político, espiritual, tudo. Então, essas 3 revelações. Para que elas acontecessem, foram escolhidos missionários. Esses missionários, eles foram indivíduos e foram coletividades. Coletividades, o próprio povo judeu, o próprio povo hebreu, foi uma das coletividades. Uma outra coletividade que tem uma missão é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, existem coletividades com missão e existem indivíduos com missão. E para cada indivíduo com uma missão, existem vários indivíduos que dão apoio a que esse indivíduo cumpra a sua missão. Isso é claro, né? Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita Ana, que era uma sacerdotisa do templo, Simeão, uma servidora do templo, né? Ela não tinha, a mulher não tinha o papel do sacerdote igual os levitas, né? O próprio Simeão, o Zacarias, pai de João Batista, mas ela trabalhava no templo, vamos colocar assim. Então ele cita Ana, Simeão, que era um sacerdote do templo, Isabel, que é a mãe de João Batista, e Zacarias, que é o pai de João Batista, e ele cita José e Maria, que são os pais de Jesus, para citar pouquíssimas pessoas, mas para a gente entender que nem o Cristo conseguiria vir e cumprir a sua missão como Jesus encarnado, né? Quer dizer, um homem, um ser humano de carne e osso, vivendo as vicissitudes de uma vida encarnada num planeta de provas e expiações, ele precisou. Então, inclusive esse livro aqui, se alguém tiver, eu espero que esteja dando para ver, no Roteiro de Jesus, é uma coletânea. Eu, inclusive, comprei lá no Servo de Jesus mesmo. O primeiro capítulo dele mostra quando Simeão encontra com Jesus lá no templo, que Maria e José levam ele para fazer a circuncisão e apresentá-lo, né, ao templo, para ele fazer parte do povo, né, judeu, a partir daquele momento, no 8º dia. Então, é belíssimo esse texto, em que Simeão conversa com aquele bebê, e depois que ele desencarna, que ele vai entender, né, que ele respondeu, enquanto bebê recém-nascido, ele respondeu a Simeão. É muito bonito esse texto. Então, a gente entende que existem muitas figuras que permitem que alguém cumpra o seu papel. Vamos pensar no Divaldo, né? Para ele fazer o que ele fez e faz, tem, né, uma gama de pessoas ao redor ali, auxiliando, trabalhando, dando a sua contribuição, encarnados e desencarnados. Com Jesus não foi diferente. E aí a gente percebe que essa árvore do Evangelho, essa árvore que o tempo todo, né, eu sou a videira verdadeira,
não é isso? Eu sou o tronco da videira, vocês são os galhos. Então, o tempo todo, essa referência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de estruturas simples que não mudariam, não é verdade? Há 2.000 anos atrás, há 4, 5.000, 10.000 anos atrás, uma árvore é uma árvore. Ela tem raiz, tronco, galhos, folhas, flores, frutos, né? As que têm frutos. Então, são estruturas que nos ensinam muito. E aí a gente vai perceber que essa árvore, ela está viva. E essa árvore que foi transplantada para o Brasil, e que nós temos essa missão, baseada em toda a proposta que o mestre faz para nós, e que nós estamos comemorando a sua vinda, mas ele já veio há 2.000 anos, essa árvore, ela está viva. E a raiz dela nós podemos interpretar simbolicamente como a primeira revelação, o tronco é a segunda revelação, e os galhos, folhas, frutos, a terceira revelação. Então a gente percebe que não são coisas separadas, não tem como a gente separar. Por isso Emmanuel faz referência ao Antigo Testamento, ao Novo, o Espiritismo faz referência ao Antigo Testamento e ao Novo, então há sempre essa mistura. Né? E isso está muito claro no livro Caminho da Luz, no livro também Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E aí o tempo todo, na simbologia do Antigo Testamento, muitas setas, né? Eu até coloquei aqui a seta apontando para o Messias, mas são muitas setas apontando para o Messias e para o mundo de regeneração. Então, quando Jesus está no Calvário e ele diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste ou me abandonaste? Muitas pessoas entendem que ele está reclamando, porque não conhecem. Porque, na verdade, ele está recitando o Salmo 22, né? Então, quando ele fala só isso, no cansaço ali da situação em que ele já estava quase desencarnando, quando ele diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele está dizendo que ele é o Messias, porque o Salmo 22 falava do martírio do Messias, do verdadeiro Messias que viria. Então, mostrando que a plataforma do Mestre, o programa que ele trouxe para nós, é o de obediência incondicional à vontade de Deus e o serviço total ao bem, né? A fazer o bem, a ser, né? Embora ele não aceitasse, né? Porque dizem que eu sou bom, né? Porque bom é só o Pai que está no céu, mas ele fazia o bem, vamos dizer assim, e isso nos chama a fazer o bem. Então, tomar a cruz e segui-lo é isso, é comunhão com as leis divinas, essa obediência, né, que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo de forma muito bonita, que a resignação é o consentimento do coração, né, e a obediência é o consentimento da razão. Nós precisamos, né, de estar disponíveis e dispostos a cumprir, mesmo que a gente às vezes não entenda, não concorde, mas sabendo que está tudo certo. E procurar fazer sempre o bem, sempre o bem. E aí, por falar em mundo de regeneração e por entender que essa semana de Adão é uma semana de 7.000 anos, que quem quiser estudar melhor, no estudo de Levítico, feito pelo Haroldo Dutra Dias, se eu não me engano, no episódio 12, ele explica bem isso daqui, mas o estudo todo tem vários episódios, eu não me lembro quantos mais não, mas acho que mais de 30. Mas no 12, se eu não me engano, ele explica essa questão. Então, nós estamos à beira do início do sétimo, por quê? O Adão veio, quando Kardec pergunta para os espíritos no livro dos Espíritos, quando viveu Adão, eles respondem, há mais ou menos 4.000 anos, que é o tempo que vocês pensam que ele existiu, né? Então, Adão aqui, Adão é essa figura aí degradada, né? Esses espíritos infelizes. E aí, Jesus veio, então ele fala, há mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos a 6.000 anos do Adão. Ou seja, nós estamos a 6.000 anos da nossa queda. Então, nós estamos prestes a entrar no mundo de regeneração. Por quê? O 7º dia é o dia do descanso, não é isso? Então, lá também, Pedro fala, né, para Deus, um dia é 1.000 anos, e 1.000 anos é um dia. Acho que no Salmo 90 também. Então,
pegando essa referência, essa resposta que os Espíritos nos dão nos livros dos Espíritos, que nós estamos nos 6.000, e que, né, e que um dia é 1.000 anos é um dia, então nessa semana de 7.000 anos, nós estamos concluindo o 6º dia para nos aproximarmos do 7º dia. O 7º dia é o dia do descanso, é o dia do repouso, é o mundo de regeneração, descanso das lutas. E é aí, para que a gente possa entrar no descanso, a gente precisa de aceitar a libertação que Jesus veio nos trazer. Aceitar essa libertação é seguir o seu exemplo. Nós sabemos o quão desafiador é. Nós sabemos o quão é conflitante muitas vezes dentro de nós. Que aquilo que nós trazemos, a nossa bagagem, nos leva para um lado e o Cristo nos chama para outro lado. Então, está aí o grande desafio para nós. E na tentativa de terminar, porque aí no início eu li o trecho, né, o que foi colocado aqui no folder desse estudo de hoje, que é esse texto, A Manjedoura, que está no livro Coletânea do Além. E aí ele fala, tem esse trecho aqui, e antes ele faz essas colocações que está nesse slide. A manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Então aí a gente vê, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. E nesse texto, a manjedoura, é explicado que o caminho é a humildade. Então, a manjedoura, na sua singeleza, na sua simplicidade extrema, né, de um ser de tanta envergadura espiritual, nascer e ser depositado naquele coxo aonde os animais se alimentam, né, no símbolo imenso da humildade, não pôde nascer numa cama, ele nasceu no estábulo, né, num local, né, que não tenha sido exatamente um estábulo, enfim, mas num local que não era um local adequado para se fazer um parto. Né? Então, Jesus se coloca, ele desce das culminâncias de luz que ele já habitava quando a Terra começou a ser formada, porque ele dirigiu a formação dela, né, como nos fala Emmanuel. Então, ele se apequena para nos mostrar que esse é o caminho, é o da humildade. E na sua exemplificação, ou seja, a sua comunhão com Deus, a forma como ele se conduzia e aceitava e pensava alto, né, para todo mundo ouvir e depois relatar nos evangelhos, é a verdade. E o Calvário é a vida. Né? Ou seja, a gente sabe que no mundo de provas e expiações é necessário que nós façamos sacrifícios. Que nós possamos dar a nossa vida em prol de algo maior do que nós mesmos, do que a nossa própria vontade. Né? E ao fazer isso, tentando agir com humildade, procurando estar em consonância com as leis divinas, e fazendo a nossa parte na nossa vida, nós estaremos, né, seguindo esse caminho de Jesus. E lembrando, como o texto diz no final, que esse caminho é a humildade. E sem esse caminho, ou seja, sem a humildade, como está escrito aí, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Gente, muito obrigada pela atenção. Eu combinei com o Lázaro que eu abriria para perguntas, comentários, né? Uns 10 minutinhos antes, mas dá para a gente responder aí. Se tiver alguém que perguntou aí, já que vocês me conhecem, não tem que ficar com vergonha. Pode falar aí, Lázaro, se tiver alguma coisa. Francis, eu penso que ficou bem claro, tá? Porque não teve dúvidas, não teve comentários, nem pergunta. Uhum. Então, o pessoal acho que entendeu tudo certinho, viu? Agora é só seguir. Eu gostaria até de aproveitar e cumprimentar aqui a Margarete e a Nandia, que deixou seus cumprimentos aqui no chat, que está conosco aqui conectada. Tá? Ótimo. Mas parece que o pessoal entendeu tudo certinho, ficou muito bem claro. Que bom, graças a Deus. Então, eu gostaria de agradecer, viu, Francis, por ter preparado o estudo com muito carinho, né? Ter dedicado aí, né? Trago as reflexões para a gente
né, nesse momento aí que a gente comemorando o nascimento de Jesus, né, para que a gente possa refletir, né, Isso abrir o mesmo. nosso coração, a nossa mente, né, para que a gente possa aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa caminhada, né? Que assim seja, viu, Lázaro? Isso. Eu vou deixar até o convite aqui, vou colocar na tela para a próxima reunião, que será no próximo domingo, que acontecerá às 18h45, com o Valdir, né, que nós vamos dar sequência às cartas de Paulo. Geralmente esse estudo acontece no segundo e no terceiro, mas esse mês, excepcionalmente, vai acontecer no quarto. O do terceiro ficou no quarto, tá bom? Então já está o convite aí, o estudo é de 18h45 até às 20h15, dando sequência a Filipenses, tá bom? Então, neste momento aí, eu convido a todos, né, a sintonizar, levando o pensamento mais uma vez, aproveitando essa data comemorativa, né, que acontece amanhã, que possamos deixar o Cristo renascer dentro de nós, que possamos colocar em prática todos os seus ensinamentos, sendo mais amoroso, mais atencioso, entendendo mais o nosso irmão, tendo mais paciência, que possamos vivenciar todo o teu ensinamento, contando sempre com o auxílio da equipe espiritual que está sempre do nosso lado, com a providência divina, e temos várias ferramentas para estarmos fortalecendo nessa caminhada. Que o Cristo possa renascer dentro de todos os lares deste planeta. Que assim seja. Que assim seja. Francis, mais uma vez, te agradeço em nome do Grupo Espírita Servo de Jesus. Desejo um Feliz Natal a todos, para você e para a sua família. Para todos também, tá? Um Feliz Natal e eu que agradeço a oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Até a próxima.